Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? E aí, pronto para mais uma aula bonitinha e gostosinha nessa bela manhã de sol, hein? Então, simbora, galerinha! Primeira coisa que nós iremos fazer, galera, é abrir a pasta Documentos, porque lembra que semana passada nós chegamos a fazer o nosso primeiro documento, lembrando que esse documento ele não é empresarial, foi só um documento de teste, de exemplo, para a gente poder aprender sobre as ferramentas, sobre a parte de formatação, estruturação, alinhamento, né? E olha eles aqui, ó. Primeiro documento formatado e estruturado. Beleza? Então é o seguinte. Reparem que na aula passada, o primeiro documento que nós fizemos, com aquele texto lá referente ao programa do Word, ele foi salvo com esse nome, primeiro documento formatado e estruturado. Abrindo ele aqui, ó. Ah lá, lembra que nós trabalhamos com tudo isso, né? A parte de preenchimento de parágrafo, de fundo de texto, né? Bordas em volta dele, formatação do próprio texto em si. A gente formatou tanto a parte do fundo como a parte do texto. Fizemos a mesma coisa aqui nesses dois parágrafos de baixo, colocamos as bordinhas aqui, bonitinha. Aprendemos sobre tabulação, né? Esse espaço já predefinido que o Word dá. Aprendemos sobre alinhamento, espaçamento de parágrafos, espaçamento entre linhas dos parágrafos. Aprendemos a respeito das partes de lista, de marcação, numeração. Vimos tudo que é referente à parte de ferramentas, nós aprendemos. Para que agora, a partir de agora, nós vamos fazer os documentos empresariais. Ok? Então é o seguinte, antes disso, deixa eu só dar uma breve explicação aqui, que é o seguinte, ó. Na aula passada, nós fizemos esse primeiro documento, formatado e estruturado, com esse tipo de conteúdo, né? Só que depois disso, bem no finalzinho da aula, eu vim aqui embaixo, ó, e acrescentei um texto aleatório. Mas reparem que esse texto não está aqui. Por quê? Porque quando eu acrescentei esse texto aleatório aqui, eu não salvei nesse mesmo documento, eu salvei um documento à parte. Lembra que eu expliquei sobre essas duas opções aqui de salvar? Ó? Tem a opção de salvar no mesmo documento e a opção de salvar como em um outro documento, seja para um nome diferente ou para um local diferente. E foi isso que nós fizemos. Para o primeiro documento, para o primeiro texto que nós fizemos, que é esse aqui, nós só viemos aqui em salvar, né? A gente vai salvar nesse mesmo arquivo, nesse mesmo documento. Só que depois, quando eu acrescentei esse novo conteúdo aqui do lado, eu não vim aqui de novo e cliquei em salvar, porque senão eu estaria salvando nesse mesmo documento, eu estaria acrescentando esse conteúdo. Não é o que nós fizemos, nós viemos aqui em salvar como e especificamos um outro local para ele com um outro nome. No caso aqui, nós salvamos no mesmo local, né, na parte de documentos. A gente só salvou com um nome diferente, que é o que? A gente colocou o número 2 aqui do lado. E aí ficou primeiro documento formatado e estruturado, 2. Então, reparem que é justamente isso que eu tenho aqui. Eu tenho o primeiro documento formatado e estruturado 1, que é aquele sem o texto aleatório, ó, sem aquele textinho que eu coloquei aqui. E temos também o primeiro documento formatado e estruturado 2. Se eu abrir ele aqui, ó, reparem que vai ser o mesmo texto, o mesmo documento, só que, ó, com aquele texto aleatório que eu acrescentei. Tá certo, gente? Então, lembrem-se sempre dessas duas opções. Vocês vão usar bastante. Isso aqui é fundamental. Saber a diferença entre salvar e salvar como. Tá certo, gente? Então, era só isso que eu queria passar a vocês aqui de resumo. E vamos agora, finalmente, começar a trabalhar com os documentos empresariais. Primeiro que nós iremos trabalhar, galera, será esse aqui, ó, memorando. Reparem que eu tenho dois memorandos, memorando pronto e memorando normal. O memorando pronto, ó, se eu abrir ele aqui, reparem que ele já está todo bonitinho, ó, já está todo digitado, formatado, estruturado, alinhado, a folha já está configurada, ó, está perfeito para ser impresso, tá certo? E para que serve esse memorando, gente? Para que intuito nós criamos um documento de memorando? Prestem bem atenção. Um documento de memorando serve para a gente informar alguma coisa a um funcionário específico. Reparem que nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um memorando de número 1, na data tal, e esse memorando interno, que significa que ele vai rodar somente dentro da empresa, ele foi escrito pelo presidente da empresa e está sendo enviado, ó, para o gerente de vendas, com o assunto de queda das vendas. Tá certo, gente? Então, quando eu estou querendo criar um documento informativo para poder mandar para outro funcionário, se é de um para um, de um funcionário para outro funcionário,
Aqui no caso é o presidente, né? Mas se fosse qualquer outro tipo de funcionário, seja, sei lá, supervisor, auxiliar, vendedor, o que for, é de um funcionário para outro funcionário. E aí nós colocamos o assunto desse memorando, dessa informação, a data em que eu estou colocando ele, né, a data que eu estou escrevendo esse documento, que eu estou enviando ele, e aqui nós temos o conteúdo principal, que é sobre o que se trata esse memorando interno. Tá certo, gente? Mais abaixo aqui temos o agradecimento, a assinatura do presidente, o responsável da empresa, e pronto, galera. Temos o nosso documento aí finalizado. Tá? É para isso que serve o memorando. Repare que nós temos um memorando interno, né? Que é de um funcionário para outro, mas mesma empresa. Agora, se eu tivesse mandando de um funcionário de uma empresa A para um outro funcionário de uma empresa B, aí ele deixaria de ser memorando interno. Ele seria o quê? Memorando externo. Tá certo? É muito pouco utilizado, tá? É bem difícil, na verdade, a gente utilizar memorando externo, porque nesse caso aqui em específico, hoje em dia a gente trabalha mais com e-mail, não é verdade? Até mesmo memorando interno, gente. Hoje em dia, muitas empresas deixaram de trabalhar com um documento de memorando interno físico, ou seja, através de uma folha real física, para mandar através de e-mail ou WhatsApp, coisas mais virtuais, né? Coisas mais eletrônicas. Mas ainda tem empresas convencionais por aí, que ainda preferem trabalhar com coisas físicas, tá certo? Então é mais utilizado o memorando interno. Tá ok, galera? Reparem que essa formatação desse documento e a estruturação dele tá bem organizada. Reparem que nós temos a logomarca aqui da empresa em cima, ó, no cabeçalho do documento, tá certo? E é isso que nós iremos aprender a fazer agora, ok? Então, ó, aqui eu já tenho um documento pronto. Reparem que a formatação padrão para todo o texto é fonte Arial, tamanho 12. Só os que tem que ficar mais em destaque que vai ser aumentado, obviamente, né? Mas a sua formatação padrão é essa, Arial tamanho 12, que é o que a gente geralmente utiliza nas empresas, tá certo, gente? As empresas, elas preferem trabalhar com a fonte Arial porque é uma fonte de fácil leitura e é padrão, é universal. Qualquer lugar do mundo você consegue ter essa fonte Arial aqui. Temos outras fontes universais também de fácil leitura, porém o Arial é mais utilizado, ok? Vamos trabalhar então? Esse primeiro documento ele já está pronto. Vou pegar aqui o documento sem estar pronto, somente digitado. É claro que na casa de vocês aí vocês vão digitar, né? E ó, lembrem que o padrão do Word é o quê? É a fonte calibre com tamanho 11. Então é o que a gente vai começar a trabalhar agora. Lembrando daqueles macetes que nós aprendemos, né? Sobre a parte de seleção, de utilizar a área de seleção aqui do lado, né? De trabalhar com aqueles macetezinhos para poder facilitar o estudo de vocês aí e a prática, tá bom? Então, ó, primeira formatação que eu vou fazer aqui, gente, é para a primeira linha. Memorando número 1 em 18 de agosto, Parará. Eu vou selecionar essa primeira linha aqui. Vamos lá? Vou utilizar aqui a área de seleção para isso, bem mais prático, né? Vou aplicar o efeito negrito, que é o que ele pede. Ó, negrito, fonte Arial, tamanho 12. Então, vamos lá. Fonte Arial, tamanho 12. Aí. Próxima coisa aqui, ó, alinhamento. Reparem que aqui no meu caso eu coloquei o alinhamento justificado. Só que na verdade não precisa, né, gente? Se eu tenho apenas uma linha, eu não preciso ter que aplicar um alinhamento justificado. Porque se eu aplicar ele aqui, reparem que não acontece nada. Porque lembrem que o justificado é para alinhar tanto a esquerda como a direita. Só que o meu texto não chega até o final aqui da parte da direita da folha. Então, é meio que desnecessário. Vou voltar aqui para o da esquerda. Pronto. E reparem também que entre esse trecho aqui da frase e esse outro, eu tenho um espaçamento. E reparem que esse espaçamento aqui, ó, se vocês observarem na régua, ele tem um espaço aqui de 9 centímetros, ou seja, ele tem uma tabulação inserida de 9 centímetros. E como é que eu faria isso aqui? Lembra, galera, como é que a gente faz para alterar a tabulação? Porque se vocês lembram da aula passada, vocês vão lembrar que eu expliquei sobre a parte de tabulação padrão, né? A distância padrão da tabulação é de 1 centímetro e 25 milímetros. Então, se eu apertar apenas uma vez aqui o Tab, ó, não vai chegar onde eu quero, porque ele só deu aquele 1 centímetro e 25 milímetros. E eu teria que apertar várias vezes, ó, 1,25, mais 1,25, mais 1,25, para chegar aonde eu quero. E reparem que não chegou ainda, né? Porque eu quero em 9. E ele parou aqui no 8,75, mais ou menos. Beleza? Então, não é o que eu quero. Então,
Lembra, galera, como é que faz para trocar isso? Ó, eu vou apagar essas tabulações que eu fiz. E como é que eu faço para chegar exatamente no ponto 9? Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é selecionar o parágrafo que a gente quer aplicar a tabulação, no caso, esse aqui. E feito isso, nós temos que agora aqui na régua, que a gente aprendeu lá na aula passada, lembram da régua? Que essa parte escura é a parte da margem, o espaço entre a borda da folha e o nosso texto, tanto na esquerda como na direita, né? Tanto em cima como lá embaixo. E a parte branca é onde nós temos o texto inserido. E é justamente nessa parte branca, onde fica o texto inserido, que é onde nós temos que especificar a parada de tabulação que nós quisermos. Então, se eu quero parar aqui na tabulação de 9 centímetros, eu vou clicar bem aqui abaixo dela. Pronto. Reparem que assim que eu clico aparece o Lzinho preto, o mesmo Lzinho preto que está aparecendo no meu documento já pronto, em 9 centímetros. E pronto, gente. Agora o Word sabe que em qualquer lugar aqui do meu texto, se eu apertar o Tab, ele não vai aplicar aquela distância de 1,25, ele vai aplicar 9 centímetros. Vamos ver, ó. Vou clicar aqui antes do EN, vou apertar o Tab e pronto. Com apenas uma tecla, ele veio aqui para distância de 9 centímetros. Tá bom, gente? Finalizamos então aqui a nossa tabulação. Vamos mais para baixo aqui agora, ó. Título, memorando interno. Para esse título vai ser o mesmo esquema, negrito, Arial, só que agora o alinhamento dele vai ficar no meio da folha e com a fonte de tamanho 16. Então, vamos lá, ó. Negrito, Arial, tamanho 16, alinhamento centralizado. Outra coisa aqui que é bem interessante, gente, de vocês repararem, é que o nosso título está todo em negrito. Está todo em maiúsculo. Como é que a gente faria isso aqui sem precisar apagar? Porque é aquilo, né? Antigamente, se fosse ter esse tipo de problema, nós não teríamos como. A gente teria que apagar tudo e escrever tudo em maiúsculo. Olha o tempo que a gente ia levar. Já pensou? Você ter digitado tudo isso aqui em minúsculo, e aí quando você for ver, era para ter digitado em maiúsculo. Olha o tempo que você levaria apagando tudo para poder digitar da forma certa. Então, para fazer isso aqui, ó, é muito mais prático hoje em dia, porque agora é só a gente selecionar o texto que a gente quer converter em maiúsculo ou em minúsculo, seja lá o que for. E reparem que aqui em cima nós temos a ferramenta, ó, maiúsculas e minúsculas. De todas essas opções aqui, justamente a primeira é o que a gente está usando, né? A primeira letra da frase em maiúscula. Ó. Tanto é que se eu clicar, não acontece nada. A segunda opção, tudo em minúscula, vai converter tudo em minúscula. A terceira, que é o que a gente quer, ó, tudo em maiúscula. Olha como é que é bem mais prático. A quarta, que é uma das mais utilizadas, colocar cada palavra em maiúscula, ou seja, ele vai pegar a primeira letra de cada palavra, ó, e vai transformar em maiúscula. Olha que legal. Isso aqui é muito utilizado em redação, né? Em trabalho também de escola, de concurso, de faculdade. Isso aqui é bem utilizado. Beleza, galera? E o menos utilizado, que é o de alternar, ou seja, tudo que era minúsculo fica maiúsculo e tudo que era maiúsculo fica minúsculo. Olha que confusão que fica. Fica bem doido, né? Então, não é o que a gente vai utilizar aqui. Beleza? Para o nosso caso, nós podemos estar utilizando justamente essa daqui, ó, colocar cada palavra em maiúsculo. Eu sei que não é o que ele quer. Opa, deixa eu desfazer aqui rapidinho. Pronto. Eu sei que não é o que ele quer, porque lá no exemplo ele quer tudo em maiúsculo, né? Mas só para a gente dar uma alterada aqui, a gente deixa desse jeito aqui. Tá bom? O próximo agora, ó, esses 4 parágrafos aqui, de presidente, para gerente de vendas, assunto queda das vendas. Reparem que para esses 4 parágrafos aqui, ó, nós temos as primeiras palavras em negrito e nós temos uma tabulação inserida, só que essa tabulação não é também de 1,25, é de 3 centímetros. Então, já sabe o que tem que fazer aqui, né? Vamos colocar então, ó, para eu não precisar ter que ficar selecionando um por um e colocar em negrito, a gente pode selecionar de uma vez só. Eu posso selecionar o primeiro, e para eu poder selecionar os restantes, sem tirar a seleção do primeiro, ó, porque se eu for selecionar o segundo, o primeiro sai. Então, se eu quero selecionar o primeiro e acrescentar seleções novas aqui para baixo, nós utilizamos, gente, a tecla Ctrl. Porque com a tecla Ctrl pressionada, ó, eu posso ir selecionando todos os outros, que ele não vai tirar a seleção da anterior, porque ele vai acrescentar, ao invés de substituir, ao invés de alterar. Beleza? E pronto, ó, selecionei as 4 palavras,
Vou aplicar agora o efeito negrito, fonte Arial. Na verdade, poderia selecionar para todos, né? Já que ele vai ter Arial para tudo, eu posso colocar Arial aqui para todos de uma vez só. E com a fonte 12, né? Pronto. E agora falta colocar as tabulações em 3 centímetros. Seleciono de novo aqui os 4 parágrafos. Aplico a tabulação aqui em 3 centímetros. E pronto. Clico aqui no início de cada um deles e vou apertando o Tab. Com apenas um Tab, ó, eu consigo fazer o que eu quero. Olha como é que é bem mais prático e fica bem mais organizado, né? Fica tudo retinho. Ficou show. Beleza, gente? Vamos agora para o subtítulo. O título é memorando interno. E o subtítulo, queda das vendas, que é referente ao conteúdo do documento. Vamos ver aqui? Ó, Arial, negrito, tamanho 12, centralizado. Então, mesmo esquema. Negrito, Arial, tamanho 12, centralizado. Tá aí. Por enquanto é bem fácil, né? Ó, primeira letra de cada palavra em maiúscula, tirando esse das aqui, né? Então, já sabe o que tem que fazer. No meu caso, já tá pronto, então não precisa alterar. Vamos pular aqui. Para esse parágrafo aqui agora, o que ele pede? Lembrando que para selecionar todo o parágrafo que nem eu fiz aqui, ó, de forma rápida, tem que dar quantos cliques aqui na área de seleção, hein? Lembra que um clique ele seleciona apenas uma linha do parágrafo e 2 cliques ele seleciona o parágrafo inteiro. Tá certo, gente? Então, ó, selecionei o parágrafo inteiro, fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado, ou seja, retinho aqui, tanto à esquerda como na direita. Então, vamos lá. Selecionei o parágrafo, fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado. Pronto, ó, ficou bem mais organizado. O obrigado, fonte Arial, tamanho 12, efeito itálico, alinhamento à direita. Então, obrigado, Arial, tamanho 12, alinhamento à direita, com a fonte de efeito itálico. Prontinho. Olha lá, igualzinho. E o presidente vai ter negrito, itálico, Arial, tamanho 12, justificado. Só que aquilo que eu falei com vocês, né? Como ele não chega lá no final da linha, no final da folha, tanto faz, justificado à esquerda, vai dar no mesmo. Então vamos lá. Negrito, itálico. Lembrando do que servem esses efeitos, né, gente? Negrito é para ficar mais escuro, ficar mais robusto o texto, né? O itálico fica mais caidinho, mais deitadinho. E o sublinhado fica com uma linha embaixo, mas esse sublinhado aqui a gente não vai usar, não. Tamanho 12. E pronto. Tá aí. Essa linha aqui que eu inseri acima do presidente, gente, como é que a gente utilizaria essa linha aqui? Na aula passada, nós aprendemos a respeito das bordas, não foi? Se eu selecionasse aqui todo esse parágrafo de presidente e aplicasse uma borda nele aqui, no caso seria uma borda em cima dele, né? Então seria só que na parte superior. Na aula passada a gente trabalhou muito com a borda de sombreamento, não foi? Que é para a gente personalizar mais essa borda. Especificar aqui qual vai ser o tipo de linha, tipo de cor, tipo de largura, não é? Aonde a gente quer aplicar essas bordas, se é no texto ou se é no parágrafo do texto. Olha lá. Só que não é o que a gente quer aqui. No caso aqui a gente quer só na parte de cima. Então, poderia vir aqui e usar a borda superior. Pronto. Só que aí nós temos 2 problemas. O primeiro é que ele pegou o parágrafo todo. Não é o que eu quero, né? Porque, ó, ele pega apenas na metade, mais ou menos, aqui da folha, um pouquinho mais. E com essa opção de bordas eu não posso fazer isso. Tá certo? E o segundo problema é que, reparem, olha só, que nós temos uma distância aqui entre o texto e a borda. E com essa ferramenta eu não iria conseguir fazer isso de forma prática. Tá bom? Então eu vou tirar. E como é que nós iremos proceder aqui? Ó? Eu vou clicar no início do parágrafo dele. Vou apertar a tecla Enter para inserir um novo parágrafo. E nesse novo parágrafo aqui, ó, eu vou digitar vários underlines. Olha lá. Underline, gente, é aquela linha que fica embaixo, né? Nós temos o traço e nós temos o underline. Lembram disso? O traço e o underline, todos ficam numa tecla só, que é o que fica à direita do número 0, tá? Ou à esquerda do sinal de igual, tanto faz. Temos o traço, que é o hífen, e temos o underline, que é o sublinhado.
tá? Então, o que eu fiz aqui foi apertar várias vezes, ó, o underline, que é o sublinhado. Vou fazer até chegar mais ou menos aqui na metade da folha. E pronto, terminamos. Repare que no documento pronto, a distância entre a linha e o presidente é menor, não está igual ao nosso aqui, né? Está um pouquinho menor. Para isso a gente vai fazer já já. Tá? Tudo coisa que a gente já aprendeu, tá, gente? Distanciamento de parágrafo e de linhas. Beleza? E pronto, tá aí. Vamos fazer agora esse espaçamento entre parágrafos. Ó. Olha como é que está bem distanciado aqui os parágrafos. Repare que nesse documento aqui já pronto, está quase no final da folha, né? Só ficou faltando um pedacinho. E o nosso não, ó. Olha o tanto de espação que ficou sobrando. Isso porque nós não distanciamos ainda. Olha como é que está muito próximo um parágrafo do outro. E uma linha da outra também, né? Vamos espaçar isso aqui agora. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer aqui é selecionar o título, memorando interno. E nesse memorando interno aqui, nós iremos aplicar o espaçamento que ele pede. Que é de quanto? Vamos ver aqui. Seguinte, ó. Para deixar exatamente igual ao nosso documento já pronto, vamos lá na ferramenta de espaçamento, ó, guia layout, grupo espaçamento de parágrafos, e antes desse parágrafo selecionado, nós iremos aplicar um determinado espaçamento. Vamos ver aqui de quanto? Aí, 36 ficou ótimo. Tá certo, galera? 36 pontos antes do parágrafo, e depois do parágrafo dele, vamos colocar aqui um espaçamento de 36 também. Certo? 36 antes, 36 depois, para ficar bem alinhadinho, bem distribuído. Ok? Vamos agora para esses 4 parágrafos aqui de baixo. Vamos selecionar eles. E para esses 4 parágrafos aqui, galera, nós não iremos espaçar entre um e outro não, porque entre um e outro já está bom. 0 antes, 10 depois. Tá show de bola assim. Vamos espaçar só entre eles e os de baixo, tá certo? Então, o que nós iremos fazer aqui? Eu vou selecionar esse parágrafo do subtítulo, que é das vendas, e antes dele, ele vai ter um espaçamento aqui, ó, de 36 pontos também, antes dele, né, antes do parágrafo. E depois dele, depois do parágrafo, nós teremos um espaçamento de 18 pontos. Tá certo, gente? 18 pontos fica ótimo também aqui. E aí, beleza, ó, espaçamos o parágrafo do subtítulo, antes e depois, e vamos agora para o parágrafo referente a esse subtítulo, a esse conteúdo. Para esse parágrafo, galerinha, nós iremos aplicar um espaçamento aqui antes de 0 pontos, ou seja, nós não iremos mexer no espaçamento dele. Por quê? Porque se nós espaçamos já o parágrafo de cima dele, então se eu espaçar o antes desse aqui agora também, vai ficar muito espaçado, tá? Porque se eu já tenho esse espaçamento inserido aqui, ó, se eu aplicar um outro espaçamento para esse parágrafo aqui de baixo, antes dele, vai distanciar mais ainda, e não é o que eu quero só essa distância aqui mesmo, entre o subtítulo e o seu conteúdo. Então, tá show o espaçamento de 0 pontos antes. Agora, depois dele é que a gente vai ter que aplicar, né? Para poder distanciar ele com o de baixo. Então, é o seguinte, se para todos os outros blocos eu apliquei aqui um espaçamento de 36 pontos, ó, 36, 36, então é isso que nós temos que fazer aqui embaixo. Eu vou selecionar agora esse parágrafo. Eu poderia selecionar ele, gente, e aplicar o depois dele, né? Mas olha só um macetezinho, para ir mais rápido, para eu não precisar distanciar ele, depois distanciar o obrigado, para depois distanciar os de baixo, eu posso muito bem selecionar esse parágrafo aqui do obrigado e distanciar tanto antes dele como depois, não é verdade? Fica a seu critério, gente. Você poderia colocar o espaçamento depois aqui dele, desse parágrafo aqui de cima. Mas, para ir mais rápido, eu seleciono o obrigado, aplico o espaçamento antes de 36 pontos, depois também, e pronto. Olha o tempo que eu economizei. Já distanciei ele com o de cima e ele com o de baixo. Olha como é que é bem mais prático. Tá certo? E agora nós temos que encurtar a distância entre esses dois parágrafos aqui. Porque reparem que a linha está num parágrafo e o presidente está em outro, né? Eu sei disso por quê? Porque eu inseri esses underlines aqui através do Enter. Lembra que eu cliquei aqui antes do presidente e apertei o Enter?
Não esquece que o Enter é uma tecla que insere parágrafos, né? Então, assim que eu apertei o Enter, eu inseri um novo parágrafo aqui em cima e nesse parágrafo vazio eu digitei essas linhas aqui, esses underlines. Então, se eu quero agora aproximar esse parágrafo dele com o de baixo, ao invés de distanciar, que nem a gente fez para todos os outros, eu vou fazer o mesmo esquema, só que com números menores. Se eu tenho aqui, então, 0 ponto de espaçamento antes de cada um deles e 10 depois, eu vou ter que diminuir o 10. Então, eu venho aqui nele e diminuo. Olha lá. O antes eu não preciso, porque já está em 0, eu não tenho espaçamento antes, então já está certinho. E eu diminuo só o depois dele. Ó. Se eu tivesse aumentado, iria distanciar mais ainda. Como eu quero aproximar, tiro todo o espaçamento entre eles e pronto. Está aí, ó, bem pertinho um do outro. Beleza? Olha lá. Está bem distribuído, né? Agora é o seguinte, feito isso, nós temos que distanciar agora também esse parágrafo aqui, ó. Só que não é distanciar o parágrafo dele com o de cima ou com o de baixo, é distanciar as linhas desse parágrafo. E para fazer isso, não esqueçam que é aqui, né? Página inicial. Na guia layout é para espaçar parágrafos. Eu quero agora espaçar linhas de texto. Então, é aqui, ó. Guia página inicial, grupo parágrafo, ferramenta, espaçamento de linha. Não esqueçam que o espaçamento é de 1,15, né, o espaçamento padrão dele. Como eu quero aumentar o espaçamento, então eu vou descendo. Olha lá. Quanto mais eu for descendo, mais eu vou distanciando. No nosso caso aqui, eu acho que 1,5 já está ótimo. Já está ótimo 1,5. Colocar mais não vai ficar muito bom não, porque ó, fica muito espaçado. Acaba perdendo ali o alinhamento dele. Então, vamos deixar 1,5 mesmo e pronto. Ficou perfeito. Beleza, galerinha? E terminamos. Vamos ver aqui como é que fica a impressão. Ó, Ctrl P, né? Tecla de atalho que abre aqui a parte de impressão. Quem quiser ir do modo tradicional também pode. Ó, menu arquivo, opção imprimir. E ao invés de eu imprimir, eu vou só visualizar para ver como é que fica. Ficou show, né? Ficou bem espaçado, bem distribuído. Só falta agora a gente configurar a folha. Lembra das configurações da folha? Que até agora nós não fizemos. Como se trata de um memorando, gente, então a configuração da folha vai ser padrão, ou seja, nós teremos o tamanho A4 mesmo, que é o que a gente geralmente imprime nas empresas, né? Tamanho A4. A orientação da folha vai ser em pé mesmo, retrato, ao invés de deitada. E as margens dela, ou seja, a distância entre a borda e o texto, lembra que o padrão é o normal, né? Só que nós iremos mudar isso aqui um pouco. Eu quero uma margem que tem aqui, galera, olha só, 3 centímetros, ó, 3 centímetros nas suas laterais, coisa que já está, porque não esqueçam que na margem padrão eu já tenho uma margem aqui de 3 centímetros, só que tanto em cima como embaixo eu também quero uma margem de 3 centímetros. E reparem que nós não temos essa opção aqui, né? Na aula passada nós vimos todas essas opções, nós vimos que o estreito ele aproxima bem o texto da borda, o larga ele afasta mais o texto da borda e os outros vai intermediando, né? O moderado, o normal, tudo coisa que a gente já viu. Qualquer dúvida é só olhar o vídeo anterior aí que vocês vão relembrar, tá certo? Mas não é o que eu quero 3 centímetros em tudo e eu não tenho nenhuma dessas opções aqui, então eu vou aonde? Margens personalizadas. E aí é só colocar, eu quero 3 em cima, 3 embaixo e 3 nas laterais, coisa que já está. E aí quando eu der OK, pronto, ó. Tá aí. Ele desceu só mais um pouquinho aqui em cima, né? Porque nas laterais já estava certo, ele só desceu o texto para ficar mais distanciado, a borda do texto. Ok, galerinha? Embaixo a mesma coisa. Embaixo não deu para ver a diferença porque nós não chegamos até lá embaixo, né? Mas olha que por causa de todas essas configurações e espaçamentos, eu consegui preencher bem a nossa folha. Se eu não tivesse feito isso, aplicado o distanciamento aqui das linhas de texto, aplicado o espaçamento entre parágrafos, entre todos os parágrafos deles, eu teria muito mais espaço aqui embaixo. Ó. O meu texto estaria terminando, acabando mais ou menos aqui em cima, ó, quase que no meio da folha. Desnecessário, né? Então, se eu quero aproveitar bem o espaço do nosso documento, da nossa página, utilizem essas ferramentas aí de distanciamento, de espaçamento, seja entre linhas e seja entre parágrafos, tá certo, gente? Utilizem bastante isso, que é muito importante.
Fora que fica muito mais organizado, né? O texto, como ele fica bem mais distribuído na folha, fica de muito mais fácil leitura para a pessoa. Então, por isso também que a gente usa bastante essa ferramenta. Não é só para poder preencher bem a folha. Tá ok? Mesma coisa seria, galera, se eu tivesse que imprimir muito conteúdo em uma folha só. Lembra lá do outro documento que nós fizemos, do primeiro documento formatado e estruturado? Nós tínhamos muita coisa para digitar em um pouco espaço, né? Porque era só uma folha. Eu não queria passar para a folha de baixo, eu queria ficar em uma folha só, ter que colocar tudo. E para isso nós tivemos que diminuir a distância ao invés de aumentar. Em algumas ocasiões, né? Teve ocasiões que nós aumentamos o espaçamento entre parágrafos e teve ocasiões que nós diminuímos tanto a distância entre os parágrafos como entre as linhas de texto, para caber tudo numa folha só. Beleza? Então, dependendo da situação, você vai fazer ou o aumento do espaçamento ou a redução. Fica a seu critério aí decidir. Ok, galera? Então, ó, finalizamos esse documento. Tá aí. Reparem que foi bem fácil, né? Esse tipo de documento ele é bem fácil mesmo, por isso eu gosto de começar por ele, que ele é bem simples. Só que agora é o seguinte, nós não terminamos 100%, tá certo, galera? Porque, olha só, todo documento empresarial, ele tem que ser impresso, gente, em uma folha que a gente chama de papel timbrado. Um modelo de folha, né, chamado de papel timbrado. O que seria o papel timbrado? Sempre quando você for imprimir em papel timbrado, quando o seu chefe ou o seu supervisor, o seu patrão, né, falar assim, ó, imprime para mim um documento tal em um papel timbrado ou em um modelo de folha timbrada. O que seria um papel timbrado? Seria nós termos inseridos nesse documento aqui, nessa folha, certos tipos de elementos, como, por exemplo, uma marca d'água aqui atrás, que é bem comum em papéis timbrados, o cabeçalho aqui em cima do documento, com a logomarca da empresa, e lá no rodapé, a numeração da folha, ou seja, página 1, página 2, página 3, para poder especificar direitinho, né, qual é a página em questão. Porque já pensou? Você ter aí um documento de 5 folhas e você não ter a numeração entre eles? Como é que você vai saber a ordem dessas folhas? Como é que você vai saber a sequência delas, se elas não estiverem numeradas? Então, é bem importante fazer isso também. Isso aqui é à direita do rodapé da folha. E na esquerda dele, colocar o endereço da empresa. É bem comum papéis timbrados de empresa ter isso, tá? Marca d'água aqui no fundo, logomarca da empresa aqui em cima e o rodapé aqui embaixo com os dados de página, numeração de página e o endereço da empresa. Inserindo todos esses elementos, gente, pronto, nós temos aí um documento em papel timbrado, tá? Vamos transformar então essa folha em papel timbrado, galera? Seguinte, então, ó, a primeira coisa que nós iremos fazer é trabalhar justamente com o cabeçalho e o rodapé, tá certo? Para a gente poder habilitar essa área de cabeçalho e rodapé, gente, não basta apenas clicar aqui em cima, tá? Porque lembra que aqui em cima é a margem superior, então você não vai conseguir digitar nada aqui, ó. Se eu clicar aqui e tentar digitar, olha onde é que ele está digitando. Não é o que eu quero digitar nesse espaço aqui em cima. Então, gente, para poder habilitar esse espaço, basta você simplesmente clicar 2 vezes. Clicou 2 vezes aqui dentro, ó, pronto. Habilitamos a área de cabeçalho. Reparem que vai aparecer aqui a aba cabeçalho. E reparem que tudo que fica fora do cabeçalho e do rodapé, reparem que ele habilita o rodapé também, ó, de uma vez só, cabeçalho e rodapé. Tudo que fica fora dele fica meio que esbranquiçado, tá vendo? Fica meio que transparente. Mas isso é só para te dizer que você está dentro do cabeçalho e rodapé, tá? Quando você fechar eles, vai voltar ao normal isso aqui. Então, ó, estou no cabeçalho, né? O que eu vou fazer nesse cabeçalho aqui? Agora eu vou inserir uma imagem aqui dentro. Só que olha só, gente, a importância de você usar cabeçalhos e rodapés. Por quê? Porque se eu fechar esse cabeçalho e rodapé aqui, ó, fechar cabeçalho e rodapé, fechei eles, né? Eu vou inserir essa logomarca da empresa, só que primeiro eu vou inserir fora do cabeçalho, só para vocês entenderem a importância de trabalhar com cabeçalho e rodapé. Tá bom? Ó, eu vou clicar exatamente aqui, no início do meu texto, porque eu quero que aqui que seja inserida a imagem. Então eu vou vir aqui agora, ó, aqui em inserir. E aqui eu tenho a opção de imagens. Vou clicar em imagens. Lembrando, galera, que aqui em imagens são imagens do seu computador. Se você não tem a imagem no seu computador, se a imagem está na internet ainda, se você não quer perder tempo indo lá no Google Chrome, baixando a imagem, fazendo todo aquele procedimento que nós já aprendemos, pode vir aqui, ó, imagens online. Tá bom? Mas não é a nossa ideia aqui, né? A imagem já está no computador. Então eu vou clicar aqui e vou procurar ela. Ela está com o nome de logomarca. Logomarca da empresa. Ela aqui. Logomarca.
Vou clicar 2 vezes e pronto, inserir a imagem. Primeiro problema é o seguinte, gente, lembre-se sempre que qualquer imagem que você insere no seu documento, por padrão, ela vem alinhada com o texto. Ou seja, eu vou diminuir aqui rapidinho o tamanho dela, ó. Reparem que eu estou usando a bolinha da diagonal, tá? Do canto. Se eu clicar aqui no meio, ó, ela vai distorcer a imagem. Nunca façam isso, tá, gente? Sempre quando vocês quiserem alterar o tamanho da imagem, seja aumentando ou diminuindo, nunca faça pelo meio, ó, porque senão você pode distorcer muito a sua imagem. Para evitar de fazer isso, vocês usam a diagonal. Por quê? A bolinha do canto, seja em qualquer lugar, qualquer uma dessas bolinhas do canto, quando você arrasta, ele mantém as proporções. Ou seja, ele aumenta ou diminui tanto na sua largura como na altura. Mesmo independente para onde eu mexer o mouse. Ó, posso mexer para cima, para baixo, não importa. Ele vai sempre manter as proporções, seja aumentando ou diminuindo. Então, vou diminuir aqui o tamanho dela para ficar bem pequenininho, mantendo as proporções. E está aí. Só que o primeiro problema é o seguinte. Se eu disse que uma imagem, por padrão, ela é inserida alinhada com o texto, então se eu tentar mover essa imagem para uma área que não tenha texto, gente, eu não vou conseguir. Quer ver? Ó, cliquei e arrastei. Se eu tentar arrastar ela para cá, eu vou soltar. Ó. Não foi. Tá vendo o problema? Eu não consigo mover a imagem para onde não tem texto, porque ela vem alinhada com o texto. Então, reparem que o meu cursor ali se movimentando, ó, eu só consigo posicionar ele para onde tem texto. Ó, a barrinha preta se mexendo ali. Ó. Aonde eu soltar é para onde a imagem vai. Vou soltar aqui, ó, aqui embaixo. Olha lá. A imagem fica sempre perto do texto. Tá certo? Então, se eu quiser mover essa imagem livremente, independente para onde tem texto ou não, como aqui em cima, por exemplo, né? Ou aqui para baixo, não importa. Eu quero mover ela para cá, por exemplo. Ó. Para eu fazer isso, nós temos que vir aqui em cima, guia formatar, grupo organizar, ferramenta quebra de texto automática. Reparem que assim que eu clicar nela, vai aparecer várias opções. E reparem que de todas as opções, uma já está marcada, que é quem? Já observaram aí? É justamente o que eu tinha falado com vocês, ó, alinhado com o texto. É ela que já vem selecionada. Se eu não quero isso, se eu quero mover independente para onde tem texto ou não, nós usamos essa opção aqui, ó, em frente ao texto. Pronto, clicando aqui, reparem que agora ó, eu consigo mover tranquilamente a minha imagem para qualquer lugar, seja para onde tem texto, seja para onde não tem. Beleza, gente? Bem fácil, né? Vou mover ela para cá agora. E tá aí, ó. Pronto, consegui colocar no cabeçalho da folha. Só que, gente, mesmo que a imagem esteja aqui na parte de cima da folha, na área do cabeçalho, de fato, ela não se encontra no cabeçalho. O Word não entende que essa imagem aqui ela está dentro do cabeçalho. Por quê? Porque se eu agora vim aqui embaixo, lá no final do documento, e acrescentar uma nova folha, ó, vou apertar aqui o Ctrl Enter, que é o que insere nova folha, né? Apertei, ó. Reparem que assim que eu insiro uma nova folha, gente, se aquela logomarca estivesse realmente no cabeçalho, ela teria que estar já aparecendo para mim aqui. E não está. Tá vendo o problema? O problema é esse. Se nós não utilizarmos o cabeçalho e o rodapé para inserir os elementos que a gente quer, não vai aparecer nas outras folhas. Tá? Então eu teria que fazer todo o procedimento de novo. Teria que ir lá na guia inserir, ferramenta imagem, e ter que inserir a imagem aqui de novo, diminuir o tamanho dela, formatar para que se mova livremente. Olha o trabalho. Já pensou se eu tivesse 10 folhas aí no documento? Ter que fazer para cada uma das folhas? Absurdo, né? Demoraria muito tempo. Então, galera, é para isso que serve o cabeçalho e o rodapé, que é para que tudo que você coloque dentro dele seja inserido em todas as folhas, independente de quantas estiverem, tá? Pode ter 50 folhas, nas 50 vão aparecer a logomarca aqui em cima e os elementos do rodapé aqui embaixo, tá bom? Vamos testar aqui, ó. Vou deletar essa imagem, na verdade eu vou recortar, para não precisar inserir de novo. Vou habilitar o cabeçalho, cliquei 2 vezes, tá aí, e vou colar a imagem agora. Colei, ó, pronto, mesmo procedimento, né? Vou posicionar ela aqui. Tá mais para cá aqui. Pronto. E vou fechar, ó. Fechei aqui o cabeçalho e o rodapé. Pronto, coloquei a logomarca ali no cabeçalho. Reparem que agora inverteu, né? Agora é a logomarca que está meio esbranquiçada e o texto está normal.
Mas é só aquele esquema que é para te dizer que o que está esbranquiçado aqui é o que está no cabeçalho, seja no cabeçalho ou no rodapé lá embaixo. E tudo que tiver no cabeçalho ou rodapé vai aparecer nas outras folhas, né? Então vamos ver se funcionou isso mesmo, ó. Tô lá na segunda folha, olha ela lá. Pronto. Olha como é que é bem mais prático assim. Vamos inserir uma terceira folha, ó. Vou inserir uma terceira folha, Ctrl Enter. Pronto. Então agora eu tenho aqui a página 2 e lá embaixo a página 3. Olha que maravilha. Tá certo, galerinha? Se eu fizer qualquer alteração em qualquer uma dessas páginas, por exemplo, eu vou vir aqui na terceira folha, vou habilitar o cabeçalho e vou arrastar essa imagem um pouquinho mais para o lado. Olha lá. Vou vir aqui mais para o lado. Vou fechar o cabeçalho e rodapé agora. Ó. Será que foi feita essa alteração nas outras? Com certeza. Olha lá. Tá bom, gente? Então, é assim que funciona. Fizemos o cabeçalho. Vamos para o rodapé? Mesmo esquema. Ó. Vou vir aqui embaixo, vou clicar 2 vezes nele e vou inserir o que eu quero. Aqui na área da esquerda do rodapé, eu vou inserir o endereço da empresa, Avenida Teixeira de Castro, virgília, número 91, traço Bom Sucesso, traço RJ. Tá aí. Avenida Teixeira de Castro, 91 Bom Sucesso, esse é o endereço da empresa. Vou apertar o Tab aqui, ó. Reparem que no cabeçalho e rodapé, gente, nós já temos 2 paradas de tabulações prontas, que é uma aqui em 7,5 e outra em 15. Ou seja, uma no meio da folha e outra aqui no finalzinho. Então, se eu apertar o Tab uma vez, ó, veio para o 7,5. Se eu apertar mais uma, foi lá para o 15 centímetros, lá no finalzinho. E aqui no final, eu vou inserir a numeração da página. Então, ó, página de número 1. Só que é aquilo, né, galera? Por eu ter simplesmente digitado o número 1, se eu for lá agora na página 2, obviamente vai estar aparecendo 1. Página 1, página 1, página 1. E não é o que a gente quer. A gente quer fazer a numeração automática das folhas. E para fazer isso, gente, é o seguinte, ó, eu vou apagar esse número 1 aqui. E se eu quero que essa numeração seja automática, ao invés de eu digitar um número, eu vou inserir um campo de automatização de números. E onde é que fica esse campo de automatização? Esse campo, galera, fica aqui, ó, na guia Design. Só vale lembrar, gente, que essa guia Design ela faz parte do, olha só, cabeçalho e rodapé. Então, se eu fechar o meu cabeçalho e rodapé aqui, ó, aquela guia Design deixa de existir. Tá bom? Atentem-se a isso. Ela só vai aparecer se você estiver dentro do cabeçalho e rodapé. Abrir ele aqui de novo e ela se encontra lá novamente. Tá? Vou clicar aqui onde eu quero inserir o campo e esse campo está aqui, ó, guia Design, grupo Inserir Partes Rápidas. E aqui em Partes Rápidas nós temos o nosso campo automático. Ó, tá aqui. Vou escolher então que tipo de automatização que eu quero. Eu quero automatizar o quê? Não é a numeração da folha? Então, se é a numeração da folha, folha em inglês significa page, né? Então, ó, vou descendo aqui. E aqui eu tenho a opção Page, que é de página. Tá bom? Vou escolher o formato que eu quero. Se eu quero que apareça o número em romano, em forma de letra, em forma de número. Vou colocar o primeiro mesmo. Vou dar OK. E tá aí. Página 1. Vamos ver se foi automatizado? Ó, página 1, né? Página 2. Página 3. Beleza, gente? Tá funcionando. Uma outra coisa interessante também de se colocar é a numeração total de folhas. Porque, por exemplo, se eu tivesse 5 folhas e eu tivesse aqui na segunda, eu poderia colocar aqui que eu estou na página 2 de 5, não é verdade? Para ficar mais específico ainda no documento. Tem muita empresa que prefere colocar assim. E como é que a gente faria para automatizar essa numeração total de folhas? Vamos ver, ó. Vou apagar. Aí, lembrando, gente, que eu estou fazendo essa alteração na página 2, né? Como eu estou usando o cabeçalho e rodapé para isso, essas alterações serão aplicadas nas outras. Então, não se preocupem. Então, ó, página 2 de 5, né? Só que eu quero que esse 5, essa numeração total de folhas, seja automatizada. Então, ao invés de eu digitar o número, eu vou lá de novo, na guia Design, Partes Rápidas, Campo Automático. Só que dessa vez, eu não vou especificar que eu quero a numeração da página. Eu vou especificar que eu quero a numeração das páginas. Ó,
NumPages, que significaria number pages, numeração das páginas, tá certo? Page é a numeração da página que você está e NumPages é a numeração total das páginas que você tem no documento. E eu vou escolher o mesmo formato, 1, 2, 3. Vou dar OK. E tá aí. Como eu só tenho 3 folhas, tá aí, ó, página 2 de 3, página 1 de 3 e página 3 de 3. Tá certo, galera? Vou fechar o cabeçalho e o rodapé aqui. Olha lá, ficou esbranquiçado novamente, para dizer que tudo que está aqui dentro vai ser mostrado nas outras folhas. Ó. Olha lá, página 2 de 3 e página 3 de 3. Se eu inserir mais 2 folhas aqui, ó, 4, 5. Vamos ver? Olha lá, 4 de 5 e 5 de 5. Prontinho, está funcionando. E, gente, esse efeito esbranquiçado aqui só aparece no Word, tá? Se eu for imprimir agora, se eu for lá visualizar a impressão, olha lá, ele fica normal. Tanto a logomarca lá no cabeçalho, como o texto aqui no rodapé vão ser impressos normalmente, tá, gente? Com a mesma coloração de sempre. Vamos ver aqui, ó, página 1. Olha lá. Tá vendo? Vai ser impresso direitinho. Só fica esbranquiçado aqui no Word, que é só para te dizer que está no cabeçalho e o rodapé. Tá bom? Só que, ó, ainda não terminamos, né? Mesmo que eu já tenha um cabeçalho e o rodapé no meu documento, essa folha ainda não está como papel timbrado 100%, porque ainda falta a marca d'água. Vamos colocar ela então? Para quem não sabe o que é marca d'água, gente, nada mais é do que uma imagem grandona que a gente coloca aqui no meio da folha e atrás do texto. Porque se estivesse na frente do texto, obviamente não daria para ler, né? Então, é uma imagem, geralmente a logomarca da empresa, tá certo? É a logomarca da empresa que fica atrás do texto aqui do documento. E essa imagem, ela fica desbotada, ela fica meio que esbranquiçada, como se tivesse no cabeçalho e rodapé. Eu não falei que tudo que fica nele, aqui no Word, ele mostra meio que esbranquiçado desse jeito? Então, é o mesmo esquema aqui. Eu vou inserir uma imagem grandona aqui atrás do texto e vou desbotar ela para que fique igual aqui. Só que a diferença é que esse efeito desbotado vai ser impresso assim. No cabeçalho e rodapé não, ele só é visível no Word desse jeito. Quando for impresso, ele vai ser impresso normal. Só que a imagem de marca d'água, o efeito desbranquiçado vai continuar. Ele vai ser impresso com esse efeito desbranquiçado, de desbotado. Tá bom? Vamos inserir ele então, ó. A gente clica aqui em qualquer lugar do documento. Vamos vir aqui na guia Design. Lembrando que guia Layout significa estrutura, né? A gente mexe na estrutura da folha, no corpo da folha. E na guia Design, nós mexemos no visual dela. Lembra que Design é mais ou menos isso, né? Estilo, é visual em inglês. E Layout é estrutura. Então, aqui no visual da folha, eu vou vir aqui agora na opção marca d'água. E vou escolher qual é a marca d'água que eu quero. Ó. Reparem que já de cara, ele nos dá alguns exemplos prontos. Ó, eu posso colocar o texto exemplo aqui como marca d'água. Olha lá, colocou o texto na diagonal aqui como marca d'água, bem desbotadinho, para poder visualizar o texto na frente. Temos rascunho, que é para dizer que esse documento é de rascunho, ele não é oficial, era só né, de exemplo de rascunho. Tem muita empresa que faz isso, cria um documento, mas como esse documento não vai ser oficial, é só um rascunhozinho para poder testar, para poder fazer algum tipo de teste, a gente coloca essa marca d'água de rascunho aqui, que aí ele não vale juridicamente. Tá? Olha lá, confidencial. Ó, confidencial. Tem tanto a opção deitada como a opção diagonal, né? Ó, diagonal, deitada, não copiar. Ah, urgente. Tá vendo? Só que é aquilo, né? Isso aqui é texto. A gente não quer essa marca d'água de texto. E nem essas palavras escritas aqui. Como é que eu faria para trocar esse texto ou colocar uma imagem ao invés de um texto? Aqui, ó. Personalizar a marca d'água. E aí nós temos a opção de colocar um texto. A gente pode digitar ou escolher uma opção já pronta aqui, ó. Ultra secreto, por exemplo. Ó, aplicar. Olha lá. Posso mudar o tamanho do texto, tamanho da fonte. Posso mudar a cor desse texto. Vocês podem colocar o que vocês quiserem aí. Olha lá. Posso escolher se ele vai ficar na horizontal ou diagonal. Enfim, vocês podem formatar tranquilamente ele, que nem nós já aprendemos do jeito normal. Tá? Mudar a fonte, mudar a cor, mudar o tamanho. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Só que não é o que a gente quer, né? A gente quer imagem. Então, marca d'água de imagem. Vou selecionar a imagem que eu quero aqui.
vai ser aquela mesma imagem, logomarca, aí. A princípio não acontece nada, porque tem que fazer esse esquema aqui de aplicar, né? Que nem eu fiz aqui para o texto. Repararam que quando eu troquei aqui o texto, ou a fonte do texto, tamanho do texto, ou a cor do texto, eu tive que aplicar para poder ver? Mesmo esquema aqui. Selecionei a imagem que eu quero, aplico, para eu poder ver o resultado. Não dá OK, tá, gente? Porque se você der OK, ele vai até aplicar para a gente, só que ele vai fechar a janelinha. Quer aplicar as configurações mantendo a janela aberta? Aplica. Olha lá. Pronto. E olha como é que ele já veio com o efeito desbotado. Se eu desmarcar a opção de desbotado aqui, ó, olha lá, ele fica normal. Não é muito recomendado, porque isso aqui, ó, vou fechar. Ó, se eu for visualizar a impressão agora, olha como é que fica muito forte a imagem. E aí não vai dar para ler direito o texto do documento. E não vai ser uma marca d'água, tá? Essa imagem aqui ela não está como marca d'água. Mesmo que ela esteja no meio da folha e atrás do texto, ela não está como marca d'água, porque marca d'água tem que ter o efeito de desbotado, tá certo? E aí, por consequência, a gente não vai ter um papel timbrado. Isso aqui não é papel timbrado. Então, vamos lá de novo. Marca d'água, personalizar. Vamos marcar aqui a opção de desbotar. E pronto. Olha lá. Vou fechar. Se eu for visualizar a impressão agora, olha ela aí. Agora sim, gente, nós temos uma marca d'água no nosso documento. E esse documento agora vai ser impresso numa folha de papel timbrado. Isso sim significa papel timbrado. Ok, galerinha? Então, está aí, finalizado. Se eu quisesse aumentar ou diminuir mais o tamanho dessa imagem, poderia também, tá? Ó, lá na marca d'água, nós temos aqui a opção de dimensão. Só que, tomem bastante cuidado na hora de mexer com essa dimensão dele aqui, porque se você aumentar muito, ó, aqui no caso eu diminuir, né? Vou aumentar mais. 500%. Olha lá, ele excede o limite da folha, ele ultrapassa, ó, e aí vai ficar totalmente desproporcional, né? Vamos ver aqui, ó, vou visualizar a impressão. Olha lá, fica horrível. No nosso caso aqui, a gente quer que a imagem fique somente dentro da área de texto aqui do documento. Então, para você não ficar perdendo um tempão aí escolhendo qual é a opção certa, ter que ficar aí testando várias vezes, use o automático. Porque na dimensão automática, o próprio Word vai calcular o espaço necessário, o tamanho necessário para poder preencher certinho aqui, ó, a área de texto, para não exceder aqui a margem da folha, e pronto. Beleza, gente? Lembrando que vocês podem colocar marca d'água de imagem ou de texto, tá? Tem muita empresa aí que usa marca d'água de texto também, seja para qualquer texto que for. Só vocês digitarem aqui o texto, trocar o tipo da fonte, caso queira, né? Trocar o tamanho dela, e é o mesmo esquema, se vocês não querem ter que ficar se preocupando com o tamanho da fonte, ó. Olha lá, eu diminui o tamanho da fonte, olha como é que ficou pequenininho. Se eu aumentar bastante, olha lá, ainda ficou bom, né? Vou aumentar mais ainda. Tá vendo? Ó, já ultrapassou aqui a margem da folha. Então, se vocês não querem estar perdendo tempo com essa formatação manual aí, de tamanho, usem o automático, que é bem mais prático. O Word vai calcular certinho o espaço necessário e pronto. Escolhe a cor, escolhe o layout dele, se vai ficar deitado ou na diagonal. E não esqueçam sempre de deixar a opção de desbotado marcado, tá? Que daqui no caso o texto é chamado de semi-transparente. Se desmarcarmos essa opção e aplicar, olha lá, na hora que eu for imprimir, vai ficar muito forte. Seja qualquer cor que você for escolher aí, azul, cinza, amarelo, rosa, roxo, vai ficar muito forte. Então deixe sempre aquela opção de desbotado marcado, que no caso é semi-transparente, né? Vou colocar aqui um azul, por exemplo, ó. Ah lá. Se eu for visualizar a impressão agora, tá aí, o efeito de desbotado. Ok, galerinha? Então, finalizamos por hoje. Vou voltar aqui. Vou voltar para a imagem, né? Porque é o que a gente quer que fique no resultado final. Vou aplicar... Não, tem que selecionar a imagem primeiro. Logomarca. Apliquei. Tá aí. Dimensão automática, desbotado. Fechei. Vou visualizar a impressão. E finish, galerinha. Terminamos. Ó, repare que nós temos aqui página 1 de 5, né? Vou ter lá a página 2 de 5, 3 de 5, só que eu não quero nada disso. Vou apagar isso tudo aqui. Eu só quero uma folha no nosso documento. Vou apagar tudo.
E pronto. Ó. Eu sei que eu apaguei tudo porque agora está escrito página 1 de 1. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas, traumas? Traumas por enquanto acho que não tem, né? Porque tá bem fácil por enquanto. Relaxa que já vai dificultar já já. A partir de semana que vem a gente já vai ver outros tipos de ferramentas aí que é interessante para os outros documentos. Tá bom? Vou salvar o nosso documento, já que terminamos. Vou salvar ele aqui com o nome de memorando interno. Letra maiúscula, né? Memorando interno. Vou salvar ele lá na parte de documentos. Ó, documentos, memorando interno, tipo de documento do Word. Mesma coisa da aula passada. E vou salvar. Pronto. Tá aí. Beleza, gente? Então, olha só para a gente finalizar por hoje, deixa eu só dar uma ferramenta a mais aqui para vocês, que é o seguinte. Geralmente, para a gente poder enfeitar um pouco mais essa folha aqui, nós temos uma outra opção também, que é a chamada de borda de página. O que seria a borda de página? Na aula passada, nós aprendemos a trabalhar com a borda que fica no parágrafo do texto, não é verdade? Nós aprendemos a inserir aquela borda, aquela linha encaixada aqui no parágrafo do texto ou no próprio texto em si. Só que dessa vez, nós queremos usar essas mesmas bordas, só que na página e não no texto, não no parágrafo. Eu quero que ela fique aqui em volta, ó, justamente na área da margem da folha. Eu quero que ela fique nesse espaço aqui. Como é que nós fazemos isso? Vamos ver? Se eu quero trabalhar com borda da folha, borda da página, então eu vou ter que vir no visual dela, né? Guia Design, e não na sua estrutura. Vou vir aqui então no visual da folha, e ao invés de eu usar uma marca d'água agora para isso, eu vou usar uma borda da folha, borda da página. E aí nós temos aquela mesma janelinha, gente. Lembra que na aula passada nós mexemos nessa daqui, ó, bordas? Só que aqui em bordas é para aplicar no parágrafo ou no texto. No nosso caso aqui agora nós temos borda da folha, da página. E aí nós temos as mesmas opções. O estilo que você quer para ela, se você quer só uma borda simples, ou se você quer que ela tenha uma sombra atrás dela também, ó, aquela sombrinha atrás, né? Que nem nós vimos na aula passada. Vou colocar uma borda simples mesmo. Como é que vai ser o visual dessa borda? Vai ser pontilhado? Tracejado? Segmentado? Vai ser como? No caso aqui eu vou colocar tracejado. A cor vai ser, sei lá, vermelho, só para deixar bem visível mesmo. Largura, eu vou colocar de 2 pontos. E pronto. Não preciso mudar aqui o aplicar, porque vai ser no documento inteiro mesmo. Eu quero que ela fique em toda a folha, então já está certo. E tá aí, galera. Olha lá, a nossa borda em volta da folha, tá vendo? É assim que faz. Então nós temos a opção de colocar essa borda no parágrafo do texto, para que fique aqui em volta do texto. E temos a opção de colocar a borda no texto em si, para ficar bem pertinho do texto, né? E por último, essa opção aqui de borda de página, tá bom? Só que é o seguinte, na maioria das vezes, quando a gente vai trabalhar com essa opção de borda, nós não usamos desse jeito não. O que é mais utilizado aqui referente à borda, gente, é isso aqui, ó. Vou voltar aqui. Ou nós utilizamos essas opções mais avançadas aqui, ó, de borda dupla, por exemplo. Olha como é que fica legal a borda dupla. Olha lá. Tá vendo? Eu posso aumentar mais essa espessura dela, né? Colocar, por exemplo, aí de 2 pontos. Ah lá, vixe, ficou muito grosso. Diminuir um pouco aqui. Ah lá. Tá vendo? Eu poderia descer a logomarca para não ficar pegando aqui a borda, mas isso aqui é apenas questão de ajustes. Tá certo, gente? Ó, posso colocar uma borda dupla. Tem uma outra que é muito utilizada também, que é essa daqui, ó, borda grossa com borda fina. Ó que legal. Ah lá. Se vocês repararem, são 2 bordas, sendo que uma é bem grossona e outra é bem fininha. Repararam isso? Ó? Grossa com fina. Isso aqui é uma das mais utilizadas, tá? Desse jeito. Tem como inverter, ou seja, borda fina para depois vir a borda grossa. Ó, é justamente a de baixo. Ó. Ah lá, borda fina com borda grossa. E essa daqui é uma das mais utilizadas. Tem a opção de colocar borda fina, grossa e fina. Olha lá, fina, grossa e fina. Tá, gente? E várias opções aí que vocês podem utilizar. Essas são as mais utilizadas. Tá? Agora, tem pessoas também
que preferem ao invés de colocar bordas, ó, tem encurvadas também, ó, tem onduladas. Tem uma mais legal que a outra, ó lá. Borda encurvada. Tá? Se quisesse aumentar a espessura também, ó. Vocês que sabem. Mas não é isso que eu queria falar com vocês, não. Caso vocês quisessem, se vocês não quisessem utilizar nenhuma dessas bordas aqui de linhas, nós temos a opção também de colocar uma arte. Olha que legal. Vocês podem colocar essas artes aqui para que fique em volta da folha, ó. Tá vendo? Ficou muito grande assim porque eu coloquei uma largura muito grande. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 pontos, olha lá, tá? Vocês escolhem a arte que vocês querem utilizar. Poderíamos colocar, por exemplo, aqui a estrelinha, ó. Aí, que fique aqui em volta, fica bem legal, né? Tem certos casos que fica muito papagaiado, então cabe a vocês intermediarem isso aí, ver se cabe ou não ter bordas de folha desse jeito. Como se trata de um documento empresarial, um documento de trabalho, geralmente não se utiliza esses tipos de bordas não, tá, gente? Geralmente é mais aquelas bordas de linha mesmo. E isso caso precise, porque tem empresa que não gosta não, tem empresa que não pede para colocar essas bordas aqui em volta da folha não, tá? Então nesses tipos de ocasiões não vamos utilizar nem borda de arte e nem borda de linha não. Nenhuma dessas duas opções, vai ficar sem borda. Mas naquelas situações em que vai poder se utilizar bordas de folha, aí fica a seu critério. Se você quer colocar uma borda de arte com figuras ou uma borda através de linhas, seja ela grossa com fina ou somente linha fina, vocês que decidem aí, tá bom? No nosso caso aqui, ó, nós iremos colocar uma borda de arte que fique com essa opção aqui, ó, essa daqui é uma das mais utilizadas, esses quadradinhos aqui, ó. Olha lá, vou dar OK. Aí, tá vendo? Isso aqui é bem legal, ó. Vários quadradinhos, né? Um do lado do outro. Esse aqui que nós iremos utilizar. Coloquei uma largura aqui de 10 pontos tá bom. Não tá nem tão grande nem tão pequeno, tá um tamanho médio. E é isso. Vou descer aqui a logomarca, porque está encostando aqui na borda. Aí. Fechei. E pronto, gente. Vamos ver se o rodapé está pegando? Não, ó, tá certinho aqui no finalzinho da linha. Beleza? Vamos ver como é que fica a impressão? Aí. Ó, ficou show de bola, galera. Ficou perfeito. Agora, galera, basta apenas nós salvarmos o nosso documento. Já que finalizamos, tá bonitinho, tá perfeitinho, nós temos que salvar. Só que é aquilo, né? Aquilo que eu tinha explicado na aula passada e no início da aula de hoje. Se eu estou fazendo uma alteração, inserindo uma borda no meu documento, eu já tinha salvo antes. Aí depois disso eu acrescentei uma borda e agora eu quero salvar. Se eu quisesse salvar o meu documento com essa borda aqui, era só eu vir aqui em salvar, que aí pronto. Ele iria salvar essa borda no mesmo documento que eu estava fazendo antes. Agora, se eu quisesse manter o meu documento sem as bordas e quisesse salvar um outro tipo de arquivo com essas bordas, aí sim eu já usaria essa opção de salvar como. Não é isso? Vamos fazer então? Olha só. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu vou tirar essas bordas. Vou remover elas aqui. Guia Design, bordas. E vou colocar nenhuma. Ó, tirei as bordas, todo jeito que estava antes. Vou vir aqui na opção salvar e vou simplesmente salvar por cima do documento que eu já estou usando. Ó. Salvei, pronto. A partir de agora, o meu documento memorando interno vai ficar assim, desse jeito, tudo bonitinho, só que sem as bordas, sem aquelas bordas azuis. Agora, eu vou lá nas bordas de novo e vou especificar qual é a borda que eu quero. Ó. Reparem bem, eu já tinha salvo e agora eu estou acrescentando as bordas aqui em volta da folha. Só que agora é aquilo, se eu vir aqui na opção arquivo e clicar em salvar, eu vou estar salvando essas bordas nesse mesmo arquivo de documento que eu estou utilizando. Não é o que eu quero manter aquele arquivo de documento sem as bordas e eu quero agora salvar essas bordas em um arquivo separado, em um documento à parte. E para fazer isso, nós temos que vir aqui, né? Salvar como. Porque, ó, até então, antes de eu salvar o meu documento, aqui em documentos, ó, memorando interno, cadê ele? Memorando interno, aquele aqui, ó.
Eu só tenho um arquivo aqui de memorando, né? Que é o sem bordas. Ó, vou fechar ele aqui rapidinho. Vou fechar e não vou salvar. Ó, se eu abrir esse arquivo aqui de memorando interno, reparem que ele vai ser aberto sem as bordas, porque eu não tinha salvo aquelas bordas ainda. Eu salvei sem ter colocado as bordas. Beleza. Agora, se eu vier aqui inserir as bordas novamente, vou inserir ela aqui, caixa, aqueles quadradinhos, vou dar OK, pronto, tá aí as bordas. Agora eu quero salvar, mas se eu vier aqui na opção salvar, simplesmente salvar, ele vai estar alterando essa ferramenta que eu apliquei, ou seja, essas bordas vão ser aplicadas justamente nesse arquivo memorando interno que eu tinha feito anteriormente. Não é o que eu quero manter esse arquivo aqui de memorando interno sem as bordas e quero criar um outro documento igual a esse memorando, só que com as bordas agora. E para fazer isso, sabe onde é que é, né? Menu arquivo, e ao invés de eu salvar por cima, eu vou estar salvando como um outro tipo de documento. Ó. Vou vir aqui em procurar e vou especificar o nome dele. Vai ser memorando interno com borda. Vou salvar ele no mesmo local, documentos, para ficar junto lá com o outro, no mesmo local. E pronto, vou salvar. Pronto, galerinha. Agora eu tenho um arquivo de documento sem borda e um outro arquivo de documento com o mesmo tipo de texto, mesma coisa, só que com as bordas. Tá certo? Vamos ver o resultado então, como é que ficou? Ó, vou fechar, já que terminamos. E olha eles aqui, ó. Temos então um arquivo chamado memorando interno, tem um documento memorando interno sem as bordas, e agora eu tenho outro documento memorando interno também, com o mesmo tipo de conteúdo, só que com as bordas. Tá certo, gente? Olha como é que é fundamental entender a diferença entre o salvar e salvar como. Pratiquem bem isso, estudem bem isso, tudo que eu expliquei agora, porque em todas as aulas vocês vão precisar utilizar isso, tá, galera? E inclusive vai cair na prova também. Então, já fiquem atentos aí nisso. Belezinha? Então, galera, só isso por hoje, tá? Mais um prazer enorme estar com vocês na nossa aula. Vou fechar aqui. E pronto, gente. Uma boa semana aí para vocês, tá? Beijo, beijo. Mais tarde a gente vai estar se falando aí no grupo. Assim que vocês terminarem a aula, vamos voltar lá no grupo e eu estar tirando a dúvida de vocês, para eu estar respondendo aí as suas perguntas. E é isso, meus amores. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima aula, se Deus quiser. E tchau, tchau.